ter essa noção de propósito faz diferença hoje para quem trabalha no direito, na vida profissional em geral, não só quem está no direito. Faz diferença a sua realização e como você lida com a vida profissional, tendo esse propósito claro. Porque o que eu acho em relação ao propósito? É difícil você ter um propósito muito claro, muito cedo. E, na verdade, o propósito eu entendo que ele é algo que ele vai sendo desvendado ao longo do tempo. Né? É como uma jornada mesmo. Faz sentido você andar numa praia, olhar para trás e ver a caminhada que você fez. Olhando para frente, você não tem pegadas na areia. Entendeu? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado no direito é a gente não pode se desconectar da realidade. Eu lembro que teve um período em que eu falava assim, eu quero trabalhar com papel, mas não quero trabalhar com gente. E acabei caindo na área do direito que mais trata com pessoas e mais envolve, inclusive, questões afetivas e extremamente subjetivas. Né? Então, você lida com um perfil de cliente, que eu posso falar, porque são profissionais que estão ouvindo. Então, você lida com um perfil de cliente super ansioso e com questões que envolvem as áreas da vida dele mais sensíveis. Né? Então, você não tem horário para o seu telefone tocar. Claro que você vai impor certos limites. Né? E você vai aprender a não fazer algumas coisas, como, por exemplo, não permitir que algumas interferências emocionais da vida do seu cliente te afetem, né? Por exemplo... Essa é uma coisa que eu já queria bem perguntar, aí você pode continuar por aí mesmo. Tipo assim, no direito de família, que a gente sabe que tem essa carga emocional um pouco mais pesada, o pessoal está triste, está todo mundo ansioso. Quais os limites que você, como profissional, impõe? Assim? Realmente você atende a todo momento, meio que igual, tipo estilo... advogado criminalista, né, que deixa o celular de plantão ali no final de semana, ou não, você deixa bem claro na hora da reunião de acolhimento, no seu contrato, conversa por WhatsApp, qualquer crise que dá, mesmo que não tenha andamento processual, você faz as reuniões, assim. Queria entender como que você administra isso no direito de família, porque eu, assim, confesso que essa é uma das partes mais desafiadoras do direito de família em si, né? Que é conseguir fazer essa gestão da carga e conseguir impor os limites. Assim, o cliente continuar gostando da sua atuação profissional, Sim. Mesmo que às vezes ele não goste tanto de você, é possível isso ou não? Obrigatoriamente ele tem que ter uma empatia por você. Eu acho que o principal limite que o advogado de família tem que conseguir delinear é consigo mesmo. Porque quando, assim, dos profissionais que eu conheço, e conheço profissionais excelentes nessa área aqui em Brasília, inclusive, eu observando, assim, até na turma de pós-graduação mesmo, e colegas, né, que frequentam, assim, os ambientes da advocacia de família, eu quero tentar falar isso sem ser pejorativa, mas assim, é muito comum, inclusive para mulheres advogadas, escolherem essa área por uma motivação emocional. Uhum. E muitas vezes essa motivação emocional pela escolha da área, ela tem a ver com alguns problemas não resolvidos internamente e no histórico familiar dessa pessoa. Então, assim, a escolha que a pessoa faz não é uma escolha racional, né? E o direito de família, você, como qualquer outra área do direito, qualquer outro ramo, é uma área científica. Uhum. Então, você não está entrando ali para resolver os seus problemas. Você está entrando ali para resolver problemas técnicos e jurídicos de alguém que tem demandas reais. Agora, uma coisa que você vai descobrir no direito de família é que as demandas que se apresentam, elas não são demandas jurídicas, são demandas emocionais. Sim, eu acho que a maior parte é emocional e isso meio que é o que mais dificulta e dá trabalho para o advogado no curso do processo. Assim. O cliente chega lá e fala assim, estou divorciando, só dando um exemplo, por alto você já deve ter passado por isso. Você pode até contar algum caos aí, alguma história que você lembrar, sem citar nomes, claro. Mas tipo assim, essa mulher tá divorciando de mim aqui e eu não quero dar nada para ela. Faz aí tudo que você puder. Aí você olha para ele e você não... Por mais que você esteja advogando para ele e queira ter um bom relacionamento com o seu cliente, né? Uhum. Tem que falar para ele, então... É uma área técnica. Eu tive... Olha, isso tem que ser respeitado, isso. Não, mas dá um jeito aí, faz isso e aquilo outro. Eu tive já uma experiência que me marcou bastante com alienação parental. E foi quando eu identifiquei que a minha cliente estava começando a instalar um quadro de alienação parental que ia acabar resultando em algo que quem é da área vai conhecer, que se chama síndrome da alienação parental, que é quando a dinâmica, e aqui estou sendo repetitiva, quando a dinâmica de alienação se instala de forma crônica, ou seja, ambos os genitores e, às vezes, outros membros da família começam a conflitar entre si, promovendo a alienação, que, para quem não é da área de direito de família ou é novo no direito, o que é alienação? É, basicamente, a desqualificação
de um dos genitores em relação ao outro, né? E, às vezes, você vê que isso é tão sério que, às vezes, até casais casados praticam isso com os filhos dentro de casa, né? Tipo assim, o seu pai faz uma crítica, né? O seu pai não presta, isso aí é o gene ruim do seu pai, isso aí é o gênio ruim da sua mãe, isso aí é a mania da sua avó, né? Agora, pensa isso de forma bastante crônica e, às vezes, envolvendo violência, verbal, principalmente, né? Que a física é muito mais fácil de você discernir, sem contar a psicológica, mas indo para o caso. E eu identifiquei que ela estava começando a instalar uma dinâmica de alienação parental. Eu tive uma abordagem inicialmente mais amena em relação a ela, né? De posicionar ela no sentido de falar, fulana, você não pode se comportar dessa forma. Se você fizer esse comportamento, você tem que entender que o seu ex-cônjuge terá direito, por exemplo, de tomar essa medida judicial. Né? Aí ela, mas eu quero desqualificar, eu quero pedir uma guarda unilateral, etc. e tal. Inclusive, aqui em Brasília, né, a maioria dos juízes de famílias seguem a orientação que, basicamente, é dada pelo IBDFAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, das famílias, né, de conceder a guarda compartilhada. Né? Exatamente para evitar que a criança deixe de conviver com um dos pais, enfim, diminuir o trauma, mitigar o máximo possível. E percebendo isso, eu tentando fazer algumas abordagens com ela para ela evitar certos comportamentos e ela ia agravando esses comportamentos. Teve um dia que ela pediu uma reunião comigo, eu chamei ela no meu escritório, eu fui bastante incisiva com ela, a ponto de falar para ela que se ela continuasse com aquele comportamento, na verdade, eu teria que fazer uma denúncia em relação a ela. E que, inclusive, eu poderia depor em juízo em favor do ex-cônjuge dela, claro, né, na qualidade de informante, né, porque eu não poderia fazer isso falando em termos éticos. Mas eu tive que fazer esse comentário para ela, não em tom de ameaça, mas sendo bastante rígida, para ela entender que ela estava ultrapassando alguns limites em relação ao filho dela, que talvez ela fosse causar danos irreversíveis para ele. Né? Então, assim, o papel do direito do advogado de família é um papel muito pedagógico, porque você tem que entender que aquela família, quando ela chega no seu escritório, ela está completamente desestruturada. Né? Então, o que eles estão fazendo, eles estão triangulando a relação. Então, seja com o judiciário, seja com você, claro que quem triangula a relação é o juiz, mas o que eles estão fazendo existem pessoas que estão abrindo mão de certas responsabilidades e eles estão delegando algumas responsabilidades essenciais para um terceiro. Eles já não conseguem mais dialogar e eles precisam que um juiz faça isso e muitas vezes eles precisam que o advogado faça isso. E você chegando no judiciário, você entende que o juiz também tem limitações. O juiz de família é bastante difícil o trabalho do juiz de família também. E aí, se vocês tiverem chance de me dar mais uma palavrinha, depois eu queria falar sobre contratransferência nessa área. Aí, quando vocês